Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem ter controle total sobre suas vidas, enquanto outras vivem em constante caos emocional? A diferença não está na sorte, não está nas circunstâncias, não está no que acontece com elas. A diferença está em algo muito mais profundo e poderoso, a capacidade de agir em vez de reagir. E deixa eu te dizer, essa é provavelmente a lição mais transformadora que o estoicismo tem para te ensinar. Porque enquanto você vive reagindo ao mundo, você está entregando o controle da sua vida para qualquer pessoa, para qualquer evento, para qualquer situação externa. Mas quando você aprende a agir, você finalmente toma as rédeas do seu destino. Hoje vou te mostrar exatamente qual é a diferença entre agir e reagir, porque a maioria das pessoas vive no modo reativo sem nem perceber, e como você pode desenvolver essa habilidade que vai mudar completamente a forma como você enfrenta os desafios da vida. Está pronto para descobrir o segredo que separa os estoicos dos escravos emocionais? Então respire fundo, porque o que você vai aprender aqui pode ser desconfortável, mas eu te garanto que é exatamente o que você precisa ouvir. Mas antes de começarmos, deixa eu te contar uma história que ilustra perfeitamente essa diferença. Havia um mestre de artes marciais chamado Kenji, que vivia em uma pequena vila nas montanhas. Ele era conhecido não apenas por sua habilidade em combate, mas principalmente por sua calma inabalável. Um dia, um jovem guerreiro arrogante chamado Hiro chegou à vila, desafiando Kenji publicamente. "Ouvi dizer que você é o melhor lutador desta região", gritou Hiro diante de todos na praça central. "Mas aposto que não passa de um velho covarde que se esconde atrás de sua reputação. Aceite lutar comigo agora, ou todos saberão que você é uma fraude." A multidão ficou em silêncio, esperando a reação de Kenji. Todos sabiam que ele poderia facilmente derrotar aquele jovem impulsivo. Mas Kenji simplesmente olhou para Hiro com serenidade e disse: "Posso ver que você está com raiva. Essa raiva vem de dentro de você, não de mim. Não tenho interesse em lutar contra a sua própria dor." Hiro ficou ainda mais furioso. "Covarde! Você tem medo de mim!" E começou a gritar insultos cada vez mais ofensivos, tentando provocar Kenji de todas as formas possíveis. Durante quase uma hora, Hiro continuou com suas provocações, mas Kenji permaneceu impassível, apenas observando com compaixão. Finalmente, exausto e frustrado, Hiro parou. Sua raiva havia se consumido sozinha, pois não encontrou eco em Kenji. Naquele momento, o jovem guerreiro percebeu algo profundo. "Por que você não reagiu?" perguntou confuso. Kenji respondeu com um sorriso gentil. "Se alguém te oferece um presente e você não aceita, de quem é o presente? A raiva que você trouxe era sua para dar, mas eu escolhi não recebê-la. Reagir seria aceitar seu presente. Eu escolhi agir de acordo com meus valores, não de acordo com suas emoções." Hiro compreendeu naquele dia que o verdadeiro poder não estava em reagir às provocações, mas em agir conforme sua própria bússola interior. Essa é a essência da diferença entre agir e reagir. Quando você reage, você deixa o mundo externo controlar suas ações. Quando você age, você mantém o controle sobre si mesmo, independente do que aconteça ao seu redor. Se você está achando este conteúdo útil e quer aprender mais sobre como aplicar a sabedoria estoica na sua vida, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos começar. 1. Você é um escravo das suas reações. Deixa eu ser brutalmente honesto com você. Se você vive reagindo, você não está no controle da sua vida. Você é como um barco sem leme, jogado de um lado para o outro pelas ondas. Alguém te corta no trânsito e você fica furioso o dia inteiro. Um comentário nas redes sociais te tira do sério. Uma crítica no trabalho arruína sua semana. Você percebe o padrão aqui? Você está dando o poder sobre suas emoções, sobre seu dia, sobre sua paz, para circunstâncias externas e para outras pessoas. E o pior é que a maioria das pessoas nem percebe que está fazendo isso. Elas acham que estão apenas sendo humanas,
que é normal reagir assim. Mas os estoicos sabiam de algo diferente. Eles entendiam que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e é nesse espaço que reside nossa liberdade. Epiteto, que foi escravo antes de se tornar filósofo, dizia algo revolucionário. Não são os eventos que nos perturbam, mas nossa interpretação deles. Pensa nisso. O mesmo evento pode acontecer com duas pessoas e uma fica devastada enquanto a outra permanece calma. Por quê? Porque a que permanece calma entendeu que não precisa reagir automaticamente. Quando você reage, você está operando no piloto automático. É como se houvesse um botão vermelho na sua testa e qualquer pessoa pudesse apertá-lo e te controlar. Que tipo de liberdade é essa? Os estoicos buscavam a verdadeira liberdade, aquela que ninguém pode tirar de você, nem mesmo um imperador, nem mesmo a morte. E essa liberdade começa quando você para de reagir e começa a agir. Mas aqui está o problema. Reagir é fácil. Reagir é imediato. Reagir não exige pensamento. É por isso que a maioria das pessoas vive assim. Elas nunca pararam para questionar seus próprios padrões de comportamento. Então, como você sabe se está reagindo ou agindo? É simples. Se você sente que não tem escolha, se parece que a emoção te dominou antes mesmo de você perceber, você está reagindo. Se você respira, considera suas opções e então escolhe sua resposta, você está agindo. E essa diferença, meu amigo, é tudo. 2. O gatilho não é o problema. Aqui está algo que vai explodir sua cabeça. O problema nunca é o que aconteceu com você. Nunca. O problema é sempre sua reação ao que aconteceu. Eu sei, você está pensando, mas fulano realmente me ofendeu, ou, mas aquela situação foi realmente injusta. E pode até ser verdade. Mas e daí? Você vai deixar que algo que você não controla destrua sua paz? Você vai dar esse poder para eventos externos? Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo na época, imperador de Roma, escreveu em suas meditações pessoais: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Pensa na profundidade disso. O cara tinha literalmente um império nas mãos, mas sabia que o único poder real que tinha era sobre sua própria mente. Então, se você acha que aquele comentário idiota do seu colega de trabalho é o problema, você está enganado. O problema é que você deu poder a ele. Você transformou as palavras dele em flechas que penetraram sua armadura. Mas aqui está a verdade libertadora. Ninguém pode te ofender sem sua permissão. Ninguém pode te tirar do sério sem que você permita. Isso não significa que você deve ignorar tudo ou fingir que nada te afeta. Significa que você escolhe conscientemente como responder. Significa que você entende que o gatilho não é o problema. Sua reação ao gatilho é. E, quando você entende isso, tudo muda. De repente você percebe que aquelas situações que antes te destruíam agora são apenas ruído de fundo. Você não está mais à mercê do mundo, porque você aprendeu que sempre tem uma escolha sobre como responder. Os estoicos praticavam algo chamado premeditatio malorum, que é basicamente visualizar com antecedência as coisas ruins que podem acontecer. Por quê? Para treinar suas respostas, para que quando o gatilho vier, e ele vai vir, você já tenha ensaiado mentalmente como vai agir em vez de reagir. Então, da próxima vez que algo ruim acontecer, e vai acontecer porque a vida é assim, lembre-se, o gatilho não é o problema. Sua reação ao gatilho é, e você tem total controle sobre isso. 3. O espaço entre estímulo e resposta. Existe um espaço sagrado que a maioria das pessoas nem sabe que existe. É o espaço entre o que acontece com você e como você responde. Esse espaço é tão pequeno, às vezes dura apenas uma fração de segundo, mas é nesse espaço que mora toda a sua liberdade. Quando alguém te insulta, há um espaço antes de você insultar de volta. Quando algo dá errado, há um espaço antes de você entrar em pânico. Quando você recebe uma notícia ruim, há um espaço antes de você se desesperar.
E é nesse espaço que você pode escolher agir em vez de reagir. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas nem percebe que esse espaço existe. Elas vão direto do estímulo para a resposta automática, como se fossem máquinas programadas. Alguém grita com elas, elas gritam de volta. Algo frustra elas, elas explodem. É tudo automático, inconsciente, reativo. Os estoicos dedicavam suas vidas inteiras a expandir esse espaço. Eles praticavam a atenção plena, a observação dos próprios pensamentos, a pausa deliberada antes de agir. Sêneca escrevia longamente sobre a importância de não se deixar levar pela primeira reação. Ele dizia que a raiva, por exemplo, é como um fogo que precisa de combustível para continuar queimando. Se você não alimenta, ela se apaga sozinha. Mas como você expande esse espaço? Como você treina para percebê-lo e usá-lo? Primeiro, você precisa desenvolver autoconsciência. Comece a prestar atenção nos seus padrões. Quando você tende a reagir, quais são seus gatilhos? O simples ato de observar já cria um pouco mais de espaço. Segundo, pratique a respiração consciente. Quando algo te afetar, antes de qualquer coisa, respire. 3 respirações profundas. Parece simples? É. Mas esses poucos segundos podem ser a diferença entre reagir como um animal e agir como um sábio. Terceiro, pergunte a si mesmo: como a melhor versão de mim responderia a isso? Não como eu me sinto, mas como eu quero agir. Porque sentimentos vêm e vão, mas suas ações definem quem você é. E a mágica acontece quando você consegue consistentemente usar esse espaço. De repente, você percebe que tem um superpoder que a maioria das pessoas não tem: autocontrole genuíno. Não a repressão de emoções, mas a escolha consciente de como expressá-las e quando agir. Como Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, disse: entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. E em nossa resposta está nosso crescimento e nossa liberdade. 4. Reagir é ceder poder. Toda vez que você reage emocionalmente a algo, você está literalmente cedendo seu poder. Você está dizendo ao universo: tudo bem, você pode me controlar. Qualquer coisa que acontecer comigo vai ditar meu estado emocional. E isso, meu amigo, é o oposto de liberdade. É escravidão voluntária. Pensa assim: se sua paz interior depende de que as coisas aconteçam do jeito que você quer, você nunca vai ter paz. Porque a vida não funciona assim. As coisas vão dar errado. As pessoas vão te decepcionar. Eventos inesperados vão acontecer. Se sua estratégia para a felicidade é controlar tudo ao seu redor, você já perdeu antes mesmo de começar. Os estoicos entendiam isso profundamente. Eles dividiam o mundo em 2 categorias: coisas que você controla e coisas que você não controla. E adivinha? Você controla muito menos do que imagina. Você não controla o que os outros pensam de você. Você não controla o trânsito. Você não controla o clima. Você não controla a economia. Você não controla se vai ficar doente. Você não controla quando vai morrer. Então, se você baseia sua paz de espírito em todas essas coisas externas, você está construindo sua casa na areia. Mas sabe o que você controla? Suas escolhas, seus pensamentos, suas ações, suas reações. E quando você foca nisso, quando você traz seu poder de volta para o que realmente está sob seu controle, algo incrível acontece. Você se torna inabalável. Não porque nada de ruim acontece, mas porque nada de ruim pode te controlar. Quando você reage, você está dizendo: essa pessoa, essa situação, esse evento tem poder sobre mim. Quando você age, você está dizendo: eu tenho poder sobre mim mesmo, independente do que aconteça. E essa é a diferença entre ser uma folha ao vento e ser a árvore enraizada. Ambos enfrentam a tempestade, mas um é arrastado e o outro permanece firme. Então, da próxima vez que algo te incomodar, antes de reagir, pergunte a si mesmo:
Eu quero ceder meu poder para essa situação. Eu quero deixar que isso externo controle meu interior. Porque a escolha é sempre sua. Sempre foi. Sempre será. 5. Agir é escolher seu caminho. Agir não é simplesmente fazer alguma coisa. Agir é fazer a coisa certa pelos motivos certos, independente das circunstâncias. É viver de acordo com seus valores, não de acordo com suas emoções momentâneas. E isso requer algo que a maioria das pessoas não tem: clareza sobre quem você quer ser. Porque se você não sabe quem quer ser, você vai passar a vida reagindo, sendo empurrado de um lado para o outro. Os estoicos eram obcecados com essa ideia de viver de acordo com a natureza racional, de agir virtuosamente. Mas o que isso significa na prática? Significa que você define seus princípios e então age de acordo com eles, não importa o que aconteça. Se um dos seus valores é a honestidade, você age honestamente, mesmo quando a mentira seria mais fácil. Se um dos seus valores é a compaixão, você age com compaixão, mesmo quando a pessoa não merece. Se um dos seus valores é a coragem, você age corajosamente, mesmo quando está com medo. Vê a diferença? Reagir é deixar a situação ditar sua ação. Agir é deixar seus valores ditarem sua ação. E isso é incrivelmente libertador, porque de repente você não precisa mais adivinhar o que fazer. Você não precisa mais se perguntar como eu deveria responder a isso. Você já sabe. Seus valores são sua bússola. Marco Aurélio acordava todo dia e se lembrava: hoje vou encontrar pessoas ingratas, arrogantes, egoístas e mal-intencionadas. Mas isso não vai me impedir de ser justo, bondoso e racional. Porque essa é minha natureza. Ele estava se preparando mentalmente para agir de acordo com seus valores, não reagir de acordo com o comportamento dos outros. E você pode fazer o mesmo. Mas isso requer trabalho. Requer que você pare e realmente defina quem você quer ser. Quais são seus valores não negociáveis? Como a melhor versão de você age em situações difíceis? E então, quando essas situações chegarem, e elas vão chegar, você não reage emocionalmente. Você age estrategicamente, de acordo com seus princípios. E aqui está algo interessante. Quando você faz isso consistentemente, você começa a gostar de quem você é. Porque você não está mais envergonhado das suas reações. Você está orgulhoso das suas ações. Você se torna alguém em quem você pode confiar. Alguém que age com integridade, não importa o que aconteça. E isso, meu amigo, é o que significa realmente agir. 6. O poder da pausa. Se eu pudesse te dar apenas uma ferramenta prática para transformar sua vida, seria esta: a pausa. Parece simples demais, não é? Mas é uma das práticas mais poderosas que existem. A pausa é o que te tira do modo reativo e te coloca no modo ativo. É o que transforma um escravo emocional em um mestre de si mesmo. Funciona assim: quando algo te afetar, antes de fazer qualquer coisa, pause. Literalmente. Não fale, não haja, não decida. Apenas pause. Respire. Observe o que está acontecendo dentro de você. Sinta a emoção sem se identificar com ela. E então, só então, escolha conscientemente como responder. Sêneca praticava isso religiosamente. Ele escreveu sobre a importância de nunca tomar decisões quando estiver com raiva, nunca responder quando estiver emocionalmente alterado. Porque ele sabia que as decisões tomadas em estado emocional são quase sempre ruins. São reações disfarçadas de ações. A pausa te dá algo precioso: perspectiva. Quando você está no meio da tempestade emocional, tudo parece urgente, tudo parece importante, tudo parece justificar sua reação. Mas, quando você pausa, quando você dá alguns minutos, às vezes algumas horas, de repente você vê as coisas com mais clareza. Ah, talvez aquilo não fosse realmente tão grave. Talvez eu tenha interpretado mal. Talvez reagir daquela forma só piore as coisas. A pausa te dá tempo para o córtex pré-frontal,
a parte racional do seu cérebro, retomar o controle da amígdala, a parte emocional. E quando a razão está no comando, você age. Quando a emoção está no comando, você reage. Mas aqui está o desafio. A pausa parece contraintuitiva. Seu corpo está gritando para você fazer alguma coisa, dizer alguma coisa, reagir de alguma forma. E você está escolhendo não fazer nada. Isso requer uma força tremenda, requer prática. Então comece pequeno. Da próxima vez que alguém te irritar, não responda imediatamente. Espere 5 minutos. Da próxima vez que receber uma notícia ruim, não tome nenhuma decisão nas primeiras horas. Durma sobre o assunto. Da próxima vez que sentir raiva subindo, não expresse imediatamente. Saia, respire, processe. Com o tempo, a pausa se torna natural e você vai perceber algo incrível. A maioria das coisas que te deixavam descontrolado não tem mais tanto poder sobre você, porque você aprendeu a criar espaço entre o que acontece e como você responde. Como os estoicos diriam, você não pode controlar as ondas, mas pode aprender a surfar. 7. Construindo seu centro imutável. No final das contas, a diferença entre agir e reagir vem de ter ou não um centro imutável. Um núcleo de identidade que permanece estável, independente do que aconteça ao seu redor. Pensa em um giroscópio. Não importa como você o gira ou sacode, ele sempre volta ao centro. É isso que você precisa construir dentro de você. Os estoicos chamavam isso de a cidadela interior. É aquele lugar dentro de você que ninguém pode alcançar, que nenhuma circunstância pode destruir. É de onde você age, não reage. Mas como você constrói isso? Primeiro, através do autoconhecimento profundo. Você precisa saber quem você é, o que você valoriza, o que você representa. Não quem você acha que deveria ser. Não quem os outros querem que você seja, mas quem você genuinamente é. Segundo, através da prática consistente. Todo dia você é testado. Todo dia surgem oportunidades para reagir emocionalmente. E todo dia você escolhe pausar e agir de acordo com seus valores. Com o tempo, isso se torna sua segunda natureza. Terceiro, através da reflexão. Os estoicos praticavam o que chamavam de exame de consciência. Todo dia, geralmente à noite, eles revisavam suas ações. Onde eu reagi hoje quando deveria ter agido? Onde eu cedi meu poder? Onde eu agi de acordo com meus princípios? Essa prática cria autoconsciência e te mantém no caminho. E quando você tem esse centro imutável, algo mágico acontece. Você se torna imperturbável. Não porque você não sente emoções, mas porque você não é controlado por elas. Você pode sentir raiva e escolher não agir com raiva. Você pode sentir medo e escolher agir com coragem. Você pode sentir tristeza e escolher agir com esperança. Marco Aurélio enfrentou guerras, pragas, traições, a morte de filhos, mas ele manteve seu centro. Ele continuou agindo de acordo com seus valores, não reagindo às circunstâncias terríveis ao seu redor. E no final, isso é tudo que importa, não o que acontece com você, mas quem você escolhe ser em resposta ao que acontece. Então construa sua cidadela interior, fortaleça-a todo dia, porque quando a tempestade vier, e ela vai vir, você vai precisar desse refúgio. E quando você tiver construído esse centro imutável, você vai finalmente entender o que significa ser verdadeiramente livre. Como Epiteto disse, ninguém pode te machucar a menos que você permita, ninguém pode te humilhar a menos que você aceite. Você é ferido apenas quando acredita que está ferido. Espero que esta mensagem tenha sido útil para você. Quero te parabenizar por ter chegado até aqui, porque isso mostra que você está comprometido em crescer, em desenvolver autocontrole real, em se tornar alguém que age em vez de apenas reagir. E esse é o caminho dos estoicos, o caminho da verdadeira liberdade. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu comentário aqui embaixo. Se não sabe o que escrever, apenas comente "Eu escolho agir".
Assim eu sei que você assistiu até o final e que está comprometido com essa transformação. E se você ainda não está inscrito no canal, clique no botão de inscrição e ative as notificações para continuar aprendendo sobre como aplicar a sabedoria estoica na sua vida prática. Lembre-se, entre o estímulo e a resposta está seu poder de escolha. Use-o sabiamente.